Uma oportunidade a mais que Deus me deu de conhecer vocês, né, de ouvir vocês, de ver o empenho de vocês que estão fazendo a obra que é mais importante que existe debaixo do sol, como ganhadores de almas. Né? A missão mais importante que eu me tenho é ser chamado por Deus para ganhar almas. Tirá-las da mão do diabo, né? Do mundo, das trevas, de morrerem sem fé, sem salvação e ir para o inferno. É um privilégio. Só Deus, aleluia. Só Deus que pode fazer isso. Chamada de Deus. Porque não tem a chamada. Né? Hoje tudo é mais fácil, mas no meu tempo que tudo era mais difícil. A igreja era mais pobre de dinheiro, mais pobre de pessoas. Não tinha rico na igreja. Eu estou muito satisfeito porque ele me deu a honra imerecida de presidir a Igreja Mãe. Né? A Igreja Assembleia de Deus em Belém. Para mim foi uma dádiva imerecida que eu sempre considerei isso. Que entrevista maravilhosa com o pastor Firmino Gouveia, um dos maiores ícones das Assembleias de Deus do Pará, do Brasil e do mundo. Foi, pastor Saulo, uma entrevista emocionante. O pastor Firmino chorou, falou em línguas e ainda profetizou no final. E teve uma hora que pastor Jefferson, Diego, ninguém conseguiu aguentar, todos nós choramos, nos emocionamos. Foi realmente alguém que marcou a história das Assembleias de Deus no Pará, no Brasil e no mundo. Com certeza ele influenciou muito, né, pastor Saulo? Jorge, essa entrevista ela foi muito forte para todos nós. Até o câmera estava chorando lá, o produtor, né? Todos estavam extremamente emocionados. O pastor Firmino foi e é uma referência para todos nós assembleanos. Isso é um fato, isso é inegável, não dá para discutir isso. A gente pode dizer que dentro da cidade de Belém, com muita cautela eu digo isso, né? O pastor Firmino Gouveia foi indiscutivelmente o maior líder cristão, evangélico e como pessoa também. A gente estava, quando o presidente Jair Bolsonaro esteve aqui no ano passado, eu lembro que a primeira menção que ele fez de novo foi o pastor Firmino Gouveia, na qual o pastor Firmino Gouveia o admira muito também. É um cabo eleitoral, vamos colocar assim, né? Então, o pastor Firmino, além de nos direcionar como homem, com um caráter muito forte, diga-se de passagem, o meu sogro, o pastor Sozinho, trabalhou com ele muitos anos, a qual comenta muito sobre o caráter, e muito do que meu sogro é hoje foi porque viu esse caráter muito forte do pastor Firmino Gouveia, né? Como pessoa e um homem extremamente espiritual, um profeta, literalmente, para todo o estado do Pará e todo o Brasil e todo o mundo, né? Porque no tempo dele, o maior movimento pentecostal que havia no mundo era dentro de Belém, né? Com uma mocidade quente, cheia do poder de Deus, que levou missionários para o Piauí, para o Pernambuco, para o Ceará, para o Maranhão, Tocantins, Goiás, e abriu fronteiras, né? Você prova disso que uma igreja viva em Deus, ela prospera em todas as áreas. Excelente. O pastor Firmino é justamente caracterizado por esse fervor espiritual, enfatizava bastante o batismo com o Espírito Santo, né? A primeira pergunta que ele me fez foi: você já é batizado com o Espírito Santo? Era um homem realmente, né, de bastante devoção a Deus, compromisso com as Escrituras e caráter. Pastor Jefferson, nós estamos vivendo um momento talvez nunca sonhado na história, que é o avanço da tecnologia e o advento das mídias sociais. E com isso surgem novas oportunidades, mas também novos desafios. E nós brincávamos ontem que antigamente, professor Diego, a mãe dizia: filho, está na hora de entrar. Né? A nossa mãe ia buscar a gente na rua dizendo: filho, está na hora de entrar. Hoje em dia o desafio é outro. A mãe e o pai têm que dizer: filho, está na hora de sair de casa, está na hora de sair do quarto. Por quê?
porque o jovem está lá, às vezes, num jogo, na internet, um Free Fire. Então, como a gente está falando de família, eu gostaria de perguntar para o senhor a seguinte pergunta. O pastor Firmino, com certeza, deve ter ajudado muitas famílias, né, com os seus desafios naquela época. E hoje, quais são os desafios que a tecnologia, as mídias sociais trouxeram para as famílias? Eu acredito que o desafio hoje realmente é trazer um passado que foi bom. Hoje todos os homens de Deus, os homens de negócios, os homens que estão aí na sociedade, eles tiveram um passado sem a tecnologia. Esse paradoxo é interessante, porque eu mesmo peguei muito esculhambação da minha mãe, né? Sai da rua. E hoje você tem que falar para uma criança, vai para a rua, né? Pegando o exemplo disto, nós vemos que crianças hoje de 6 anos, que estão aí na idade espelhal para estar aprendendo, elas não conversam mais entre si, elas estão com o smartphone na mão. Com isso não há filtro. Não há filtro, né? Então hoje há um perigo constante. Claro, a tecnologia é boa, até para a propagação do reino, obviamente que sim. Porém, tem que ter um filtro, e isso tem que partir dos pais, né? Eu acredito que, por exemplo, os meus filhos, que são de menores, não têm redes sociais. Não quer dizer que eles estão avessos à tecnologia, não. Eles não têm redes sociais. Porque é o filtro que eu coloco. Então eu acredito que esse é um desafio para a família hoje, né? Ter esse equilíbrio nas redes sociais. Perfeito. Professor Tiago, a tecnologia ela é uma bênção e também ao mesmo tempo precisa ser usada com muita sabedoria, com muito equilíbrio, como o pastor Jefferson já pontuou. Só que geralmente quem tem a tendência, por exemplo, a ter esse hábito de passar muitas horas nas redes sociais, nos jogos online, ele acaba adquirindo um estilo de vida sedentário. Então, a pergunta que eu faço para o senhor é: que males o sedentarismo pode acarretar para a convivência familiar? É verdade. O sedentarismo, ele tem destruído, eu posso usar essa palavra, ele tem destruído muitas pessoas. Ele tem destruído a convivência familiar. O sedentarismo tem destruído a produtividade como profissional. E eu percebo que o que falta muito na nossa sociedade, o que falta muito em nós, o que falta muito em mim também, é equilíbrio. Então, por exemplo, eu sou do tempo que a mamãe tinha que me buscar na rua com um galho ou com cinto, e os meus colegas olhavam de longe, lá vem tua mãe, corre, e corria. Aquele tempo que a mãe tinha que ameaçar mesmo, porque a gente queria estar brincando, queria estar jogando. Hoje em dia não, é muito diferente. Hoje em dia tem a criança que fica na tecnologia, perde o controle disso e começa a se tornar uma criança obesa, uma criança acima do peso, com dificuldades de se locomover, de se comunicar, com várias dificuldades. Uma criança sedentária. Só que o quê? Tem que tirar a tecnologia? Não. Isso é bênção. Isso é bênção. Usado de forma correta e com equilíbrio, é bênção. Hoje eu trabalho muito com a tecnologia. Trabalho muito com assessoria online, essas coisas e tudo mais. Então falta equilíbrio, tanto para essa criança quanto para adultos também. A questão de passar horas numa rede social, o que você tem feito nessas horas que você passa nas redes sociais? Eu passo muito tempo, Diego Costa passa muito tempo nas redes sociais, eu passo muito tempo, mas por que eu passo muito tempo? Porque hoje a mídia social é uma forma de trabalho meu. Então eu trabalho muito com as mídias sociais. Mas aquela pessoa que usa a mídia social pelo simples entretenimento,
e tem consumido isso cada vez mais e passa muito tempo e esquece as outras áreas da sua vida, aí falta um equilíbrio. E quando falta o equilíbrio, as coisas ficam desequilibradas. Então o sedentarismo tem matado muita gente, por conta de várias doenças que vêm acarretadas pelo sedentarismo. E o que eu digo sempre que falta é equilíbrio. Equilíbrio na nossa sociedade. Falta equilíbrio. A gente está muito imediatista, a gente quer muitas coisas para ontem e a gente não sabe... por exemplo, uma pessoa que está acima do peso, com um percentual de gordura alta, ela quer emagrecer em 10, em 15, em 30 dias. Professor, eu quero aproveitar agora, e é isso aí, eu sou pastor, tem muitos pastores que estão me ouvindo nesse momento, inclusive está aqui do lado, que tá em dia, né? E quando a gente percebe que a gente está roncando pouco, deu uma cansada, né? E a gente compra uma bicicleta às vezes, e a gente, não, agora essa semana, agora eu vou começar e tal. Como 3 dias depois você não faz mais. Você falou ainda agora sobre equilíbrio, eu acho que é pertinente esse assunto. Porque eu acho também que essa família atual, essa sociedade atual, ela é muito fast food. A gente brinca, né? Uma geração fast food, que ela quer chegar a comprar um pacote de emagrecimento para 10 quilos. Eu quero comprar um pacote para 15 quilos. Né? E a gente, às vezes, acredita nesse negócio, porque tem as indústrias farmacêuticas que vendem esses pacotes, né, de pílulas. Você perdeu tantos quilos. Aí você vai naquela propaganda, o camarada faz uma ginástica aqui, você perde tantos quilos. Aí aparece aquela modelo bonito, e todo mundo acredita nisso. E isso funciona. E por que às vezes a gente inicia, estou falando agora de mim, né? Porque às vezes a gente inicia e para. É falta de disciplina? O que é isso? Como fazer para mudar isso, essa rotina? O que acontece? As pessoas elas não querem fazer abdominais, elas querem uma barriga tanquinho. Elas não querem fazer atividade física, elas querem estar bem é o resultado, com seu peso. Né? E o que acontece? A nossa fisiologia, ela se adaptou para o conforto. Então nós, inconscientemente, nós vamos estar buscando o tempo todo o conforto. A gente trabalha, a gente ganha dinheiro a mais, a gente compra um carro porque quer parar de andar de ônibus. A gente se muda para um condomínio, e se a gente mora no 5º andar, a gente começa a pegar elevador. Enfim, a gente está sempre em busca desse conforto. E aí, quando desequilibra esse conforto, porque não tem nada de errado querer conforto, está tudo bem. Mas quando eu busco incessantemente esse conforto, não procuro equilibrar com o meu desconforto, digamos assim, que é praticar atividade física que eu não quero, que é me alimentar bem que eu não quero, mas eu quero estar magro, quero estar forte, quero estar bem, quero estar fitness. Né? E a indústria, ela trabalha justamente nessa dor. Tu não quer fazer exercício físico, mas tu quer estar bem fisicamente. Ela vai bolar um produto em cima dessa tua dor. Alguns funcionam? Sim. Outros? Não. O que acontece? Quando se inicia uma atividade física, poxa, agora eu vou começar minha atividade física, segunda-feira, comprei minha bicicleta, vou começar minha atividade física, e aí eu faço primeira, segunda-feira. Aí talvez eu não minta na segunda-feira, né, realmente comece. E aí eu faço o primeiro dia, faço o segundo dia, faço o terceiro dia, começo a bater aquela moleza. O que acontece? Você precisa de uma disciplina. Você precisa iniciar com uma disciplina, não tem jeito. A nossa fisiologia está adaptada para o conforto. A nossa fisiologia está buscando conforto o tempo todo. Perfeito. Então você vai ter que disciplinar. Você vai ter que olhar para si e dizer, eu preciso primeiro de disciplina. Sempre vai ser assim? Não. Vai chegar um momento que a tua fisiologia vai se adaptar a uma nova rotina. Mas para isso, você precisa subjugar. Você precisa de disciplina. Então, tu quer ensinar disciplina para alguém, manda ela fazer atividade física. Ela não gosta.
E aqui que entra, né, pastor Jefferson, o poder do hábito, Sim. que inclusive é um best-seller que está sendo vendido em todo o país, porque o desafio no início é que você começou a fazer algo que antes você não fazia. E tudo que é novo é desafiador, a gente estranha. Mas depois, eu acho que são 21 dias. É 21 dias para criar novas sinapses, né? Exatamente. São 21 dias para você criar um hábito simples, digamos Sim, assim. isso. Por exemplo, eu gostaria de comer mais frutas. Excelente. Você se disciplina a comer mais frutas todo dia. Eu vou comer uma fruta por dia, uma fruta diferente por dia. Isso é um hábito simples que você pode incorporar na sua vida. Simples. Então, 21 dias possivelmente resolve. A partir desses 21 dias, o teu corpo vai sentir falta da fruta. E aí você vai comer naturalmente. Porque ele vai sentir falta, ele já vai querer... Porque o cérebro trabalha com recompensa, né? Então, Isso. ou seja, o que é mais fácil, ele vai fazer. Isso. Agora, hábitos mais complexos, digamos assim, como estabelecer uma atividade física de 30 minutos por dia. Isso é algo mais como acordar cedo. Eu preciso acordar às 5 da manhã, todos os dias. Isso é um hábito muito difícil. Então vai precisar de um tempo a mais. E vai precisar de uma série de coisas, porque acordar cedo não é só botar o despertador. São vários fatores. Você precisa de uma alimentação legal, você precisa... Então o que acontece? Chega um momento que o teu corpo, você consegue adaptar a fisiologia do teu corpo e ele começa a sentir falta desses estímulos. E aí se torna um hábito. Você começa a ter sucesso. Eu falo, a gente conversa nesse momento e tem muitos assembleanos, muitos batistas, muitas irmãs do círculo de oração, e como pastor a gente está nesse contexto, né? E a gente observa que há muitas irmãs acima do peso, né? Mas tem um dado interessante, que uma grande maioria das irmãs do círculo de oração, que gostam de orar, que gostam de buscar o Senhor, elas jejuam. Então elas têm esse hábito de segurar até 11 horas, meio-dia, né? E não se alimenta. Mas aí quando vai se alimentar, ela come logo ali um mocotó, ou uma feijoada, ou alguma coisa parecida, que é bem gordurosa, né? E aí a gente estava falando aqui em off agora há pouco, sobre um veneno que nós temos até um hábito de brincar, um veneno que é o refrigerante. Aí o professor acabou de falar, o Tigo disse aqui, mas o crente ele não bebe, né? Mas come. E a gente acaba brincando com esse negócio, né? E a gente come muito mesmo. Termina o culto, o camarada está ali 2 horas, 3 horas de culto, no final, pizza. No final, macarronada, hambúrguer, o lanche, que fica naquela, o hot dog que estou vendendo no departamento ali fora. E a gente acaba, festa, é hot dog. E a gente acaba, de verdade, professor, perdendo esse hábito saudável. Isso é uma verdade. Por isso que precisa... E sei que esse equilíbrio, o crente precisa ter esse equilíbrio. Não só apenas o crente, o cidadão comum, a esposa, o filho, né? E essa sociedade atual, voltando um pouco para o tema família, ela é muito esquisita. Sim. Muito esquisita mesmo. Por quê? Porque perderam-se os valores, até mesmo de sentar numa mesa. Né? Verdade. A gente estava brincando ontem sobre um filme que eu assisti, e chega lá um senhor com Alzheimer, e aí ele desperta no meio desse filme, e aí ele observa que a neta dele está com o celular, falando, teclando o celular, o genro dele na frente dele também está no celular, a mãe observa a cena, não sabe o que fazer, começa a chamar a atenção da filha, e ela chega, aí a mãe não conseguindo corrigir, chama a atenção do pai, olha pai, vai lá, fala alguma coisa. Aí o pai larga o celular, peço por exemplo, ele larga o celular, diz assim, menino, já lhe disse, para com isso, não sei o que, para com o celular, a menina fica olhando assim, e mais ou menos ela diz, que exemplo o senhor é para mim? Né? Hoje aquele menino que pega o prato dele vai comer de frente do computador, em frente ao computador, em frente ao celular, porque ele não consegue mais se alimentar. O pai também, por diversas situações, ele também não consegue acompanhar, porque ele trabalha muito cedo, ele passa o dia todo fora. Então, a família tradicional, a família que Deus constituiu, que é a minha, que é a nossa, que aqui está nesse momento, ela precisa resgatar sim esses valores. Sim. Inclusive, pastor Saulo, como já foi afirmado aqui anteriormente, há estatísticas que comprovam que na Alemanha, por exemplo, é cada vez menor o uso de mesas dentro da cozinha. Por quê? Porque a família já não tem mais o hábito de sentar para comer juntas. E isso é muito importante. Inclusive, pegando esse gancho do que a gente está falando, professor Tiago, existem exercícios que podem ser feitos individualmente.
mas existem outros exercícios que podem também ser feitos de forma coletiva. A pergunta que eu faria nesse sentido seria a seguinte: quais exercícios poderiam ser feitos para que haja essa aproximação da família? Porque, por exemplo, a internet, ao mesmo tempo que ela aproximou pessoas que estavam longe, a gente está talvez sendo visto por pessoas que estão em Santa Catarina, por exemplo, muitas horas de viagem daqui. Então, a internet aproximou pessoas que estavam longe, mas ao mesmo tempo, como pontuou o pastor Saulo, afastou pessoas que estavam perto. Pessoas que estão do lado uma da outra e às vezes não estão se falando porque estão ligadas no celular. Então, que exercício físico, ou como o exercício físico pode contribuir para essa aproximação, especialmente na família? Pastor, de preferência, os exercícios que todos, de alguma forma, gostem de fazer. Então, por exemplo, eu percebo que dentro da família, como o pastor falou agora há pouco, está faltando essa harmonia. Pega o prato, vai para lá, o pai vai comer para o outro lado, já não se usa mais a mesa, já não tem mais aquela conversa. E quando a gente pensa em atividade física regular voltada para a família, são inúmeras as possibilidades também. Então, por exemplo, em Belém do Pará nós temos o Parque do Tinga. Por que não pegar a família e praticar uma caminhada? E nesse momento, trocar experiências, conversar, falar do dia, falar das coisas. Então eu penso que o simples fato de mudar, se o ambiente familiar ali, dentro da casa, precisa ser ajustado para que haja harmonia, é possível migrar para um outro ambiente que estimule a atividade física, estimule o convívio, ajustar isso e tentar trazer isso para dentro de casa de novo. Então, um esporte que o filho pratique, em que os pais estão presentes, em que os pais pratiquem também. Por exemplo, o futebol. Próprio futebol. Eu dou aula para os meus familiares de futebol. Tá entendendo? Então, há inúmeras possibilidades. A questão é, eu preciso parar, eu preciso pensar o que eu tenho que fazer e não continuar levando essa vida no automático e achando que está tudo bem, que está tudo certo. Então, por exemplo, queria voltar à questão que o pastor falou no meio cristão, né? Essa máxima de crente não bebe, mas come. Isso é uma brincadeira que tem destruído muita gente. É verdade. Brincando, a gente vai se destruindo. Brincando, a gente vai se destruindo. E come muito, e bebe muito. Eu não bebo cerveja, mas não resiste a um refrigerante. Eu conversei com o pastor esses dias, ele disse para mim que ele tem um hábito, ele perdeu esse hábito agora, de tomar só ele 2 litros de Coca-Cola, não no almoço, na janta. Eu falei, meu Deus do céu, ele é muito gordo, ele disse que já estava com dificuldade de respirar, e é um veneno, não é? Exato. E a gente acaba brincando, como você falou. Aí eu vou dizer, jejum. Eu fiz 12 horas de jejum. Que bênção, legal. Teu nível espiritual. Amém. Acabou as 12 horas, eu comi uma pratada de feijoada. Pouco na pururuca. O que é que a tua fisiologia entende? Eu passei muito tempo sem me alimentar, deve ter tido uma escassez de comida. A tua fisiologia, teu inconsciente. Aí eu comi, poxa, possivelmente eu vou ter uma outra escassez de alimento. Eu vou guardar o máximo de gordura possível para eu poder usar como reserva. Só que isso não é verdade, porque não tem escassez de alimento. Logo depois tem o açaí. Inclusive. E aí o corpo vai guardando, vai acumulando essa gordura. O açaí tá caro, tem a abacaba. Entendeu? Que o camarada vai e toma ali que é só gordura também. Pois é, então é como se eu tivesse feito um propósito muito grande durante essas 12 horas de jejum e aqui eu peguei todo esse propósito e joguei fora. Por isso não emagrece, né? Por isso não emagrece. E pastor Jefferson, Mesmo jejuando muito. se nós, por exemplo, tivéssemos essa mentalidade, talvez hoje na igreja seria menos constante as orações por cura. Por quê? Porque se nós cuidarmos melhor do corpo, haverá mais saúde. E se havendo mais saúde, não há tanta necessidade de oração por cura. Porque às vezes nós estamos orando por cura, porque nós mesmos fomos indisciplinados com o uso do nosso corpo, com uma alimentação saudável. E Paulo diz que nós devemos inclusive comer. 1 Coríntios 10, 31, anota esse versículo. 1 Coríntios 10, 31, Paulo diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa,
façam tudo para a glória de Deus. A gente vai agora para o nosso primeiro bloco, Minuto Empreendedor, e daqui a pouquinho a gente está de volta. Só gente fera. Eu estou me sentindo aqui numa cova cheia de leões. Eu sou o Daniel. Minuto Empreendedor, daqui a pouquinho a gente está de volta. Eu dizia que era um leão, né? Não um Daniel, né? Eu não entendi essa comparação. Olá, querido. Olá, querida. Meu nome é Emerson Douglas. Você pode me chamar de HD. Eu sou cristão, empreendedor paraense. Há mais de 10 anos empreendendo nesse país maravilhoso chamado Brasil, nessa cidade linda e gostosa chamada Belém. E eu estou aqui com o quadro Minuto do Empreendedor para transferir a você um pouco da experiência adquirida ao longo desses 10 anos. Fica com a gente e tenha a tua vida abençoada. Nesse primeiro episódio eu quero te falar de duas barreiras gigantescas que podem impedir a tua carreira de empreendedor. Posso te confessar? Eu também sofri com elas. Primeira barreira, falta de conhecimento de mercado. Isso acontece com muita gente. A maioria das pessoas quer empreender, mas não conhece o mercado onde vai atuar. Querido, querida, já era, vai dar errado. É importante que você pesquise, antes de tudo, qual é o teu mercado, quem é e quem são os teus clientes, aonde atuar, para quem vender. Sem isso, não existe, não dá para empreender. Segunda barreira, falta de foco e determinação. A maioria das pessoas acha que empreender é muito fácil e quer logo de imediato. Se não houver foco, se não houver determinação, é provável também que você vai morrer na praia. Então, se liga! Vigia, querido. Sabe, se você não cuidar dessas duas pequenas barreirazinhas aí, ó, muita coisa ruim na tua vida de empreendedor pode acontecer. Então, foca, tem determinação, pesquisa o mercado e você vai ver que a possibilidade de sucesso vai ser muito grande. Te agradeço desde já, fica com Deus, um grande abraço. Olá, Georgia. Olá, telespectador do Graça Conhecimento. Eu sou Sabrina Virgulino, administradora e educadora financeira, e nós inauguramos o quadro hoje Educar Finanças, que vai trazer para você conteúdos sobre economia e educação financeira para auxiliar você aí, telespectador, a organizar as suas finanças. E hoje nós já começamos falando sobre cheque especial. E eu quero perguntar, você perdeu o controle das suas finanças e está se perguntando aí como se livrar da dívida do cheque especial? Bom, apesar da prática não trazer vantagens a longo prazo, é comum encontrar pessoas desesperadas com saldo bancário após a solicitação do serviço. O problema é que os juros do cheque especial são altíssimos, o que faz com que o cliente do banco se enrole no pagamento. Então, pedir dinheiro emprestado ao banco pode gerar, além de uma bola de neve, um ciclo vicioso autodestrutivo. Mas, afinal, o que é o cheque especial? O cheque especial nada mais é do que um tipo de crédito que o banco lhe oferece. É como se fosse um empréstimo pré-aprovado que o banco deixa ali disponível para você usar a qualquer momento, e é bem aí que se encontra o perigo. Então, para que você tenha uma ideia aí, chega a mais de 300% ao ano os juros do cheque especial, ou seja, em uma dívida que você contraia de R$500 em um ano, cresce para R$2.400. Em um ano, você vai ter que pagar os R$500 que você emprestou e quase R$2.000 a mais só de juros. Então, não é à toa que o cheque especial está no segundo lugar como tipo de empréstimo mais caro do mercado. Então, não caia na armadilha do cheque especial. O grande problema é o mau uso desse serviço, quando você se acostuma com a facilidade de ter o dinheiro à disposição a qualquer momento, que acaba incorporando o cheque especial, fazendo como se fosse parte da sua renda. Lembre, por mais que ele esteja ali, fácil de usar e aparecendo na sua conta, aquele dinheiro não é seu. Essa ilusão pode levar você a gastar mais do que o orçamento permite e acontecer, por exemplo, de chegar a data da cobrança pelo uso do cheque especial e você não ter dinheiro em conta para cobrir essa despesa, ou seja, você vai ter que arcar não só com os juros altos, mas também com uma multa altíssima estipulada pelo banco. Então, por mais que o banco lhe ofereça facilidades para usar esse tipo de crédito, cheque especial, ou libere um limite bem alto para você utilizar, não caia na cilada de usar linha de crédito tão cara. Planeje as suas despesas, programe o pagamento das suas dívidas e pense, será que vale a pena se enrolar em uma dívida que vira uma bola de neve? Os imprevistos mais comuns que levam você a cair no cheque especial são
Primeiro, doenças e medicamentos. Segundo, descontrole aí no pagamento das contas. Terceiro, pagamentos de contas perto de vencer. Quarto, imprevistos com manutenção de carro, moto, veículos no geral. E quinto, pagamento de dívidas atrasadas. Então, após perceber aí que os bancos concorriam em livre mercado para a cobrança desse serviço, o Banco Central determinou que os bancos não poderão cobrar juros acima de 8% ao mês. Mas muita atenção às novas regras para o cheque especial. Agora, os bancos podem cobrar uma tarifa de até 0,25% ao mês de quem tem limite de cheque especial acima de R$ 500. É uma taxa aí sobre o valor que ultrapassar os R$ 500. Então, usando o cheque especial ou não, eu vou ter que pagar essa taxa mesmo assim? Sim. A partir de junho, você pagará pela tarifa todo mês. É simples. Se você possui aí um limite de cheque especial de até R$ 500, você está isento da cobrança dos 0,25%. Porém, se você tem um limite de até R$ 2.000, é isento nos R$ 500, mas será cobrado pelos R$ 1.500, ou seja, você passará a pagar ao banco por mês R$ 3,75, sem esquecer a tarifa do pacote de serviços do seu cartão. Então, a dica do Educar Finanças de hoje é: entre em contato com o gerente do seu banco e peça para reduzir o limite de cheque especial. E lembre, a base de tudo é a organização e disciplina financeira. Então eu convido você a participar da minha rede social que aparece aqui na tela e a mandar sugestões de tema para o próximo programa. Meu nome é Sabrina Virgulino, eu sou educadora financeira e eu encontro com você no próximo sábado aqui no Graça e Conhecimento. Você está cansado de pagar contas de energia abusivas? Então zere seu consumo gerando a sua própria energia. Você terá o retorno do seu investimento a partir de 3 anos. Na Energisan, o seu equipamento tem garantia de geração por 25 anos. Visite nossas obras e veja a satisfação dos nossos clientes. Entre no time da Energisan. Economize com tecnologia. Solicite orçamentos e instalações. Estamos de volta com o programa Graça e Conhecimento, trazendo bastante edificação para a sua vida. Nós tivemos a oportunidade de falar agora sobre uma teologia do corpo, né? A teologia do cultivo do corpo para justamente melhorar a qualidade de vida. E falando sobre qualidade de vida, os senhores que são pastores lidam diariamente com famílias, né? A família influencia o indivíduo e o indivíduo influencia a sociedade. O psicólogo reconhece a importância do pastor, assim também como o pastor deve reconhecer a importância do psicólogo. E a pergunta que eu faço para os senhores, tanto para o pastor Jefferson quanto para o pastor Saulo agora, é no seguinte sentido. Nós vemos hoje, nós estamos falando sobre família, nós vemos hoje famílias passando por diversos tipos de problemas. Quais são os problemas mais constantes que vocês veem acontecendo hoje na família? É educacional? É financeiro? Conjugal? Quais seriam os maiores desafios da família hoje? Pastor Saulo, depois o pastor Jefferson. Antes de entrar sobre família, eu queria destacar que todos os sábados nós vamos ter conosco aqui o Hermerson, né, um empresário, um empreendedor bem-sucedido que tem empresas aí, e todo que é o Minuto Empreendedor, e também a Sabrina Virgulino, que é uma educadora financeira fenomenal aí, que todo mundo já conhece. Já em Belém, até fora do estado. As demandas familiares, Jorge, são muitas. São muitas. Nós como pastores, nós ouvimos diversos assuntos, mas tem uns que têm chamado a nossa atenção. Em especial, o grande avanço das mídias sociais, que não tem como a gente fugir mais disso, né? E espiritualmente nós estamos atentos a isso, porque o que acontece? A mãe, ela, como não tem tempo, ela joga um celular na mão do menino. Hoje nós enfrentamos isso. Pastor Jefferson, até mesmo dentro das igrejas. Dentro das igrejas. Você está ministrando aqui no culto, e a criança está brincando no joguinho. O menino está jogando Free Fire dentro da igreja. E com volume alto ainda. E às vezes, se tu der um intervalo, ninguém deu um aleluia, glória a Deus, ali tu escuta, o joguinho funcionando. Então, assim, é absurdo como isso tem entrado de uma forma muito forte.
Mas, pastor, o que é que isso tem a ver? O que é que isso atrapalha tudo? Eu acompanhei um pré-adolescente de 12 anos, não vou falar o nome dele, tá? Mas que esse menino era dócil, amável, o menino, sabe aquele menino que todo mundo gosta? Esse menino começou com esse joguinho, tem 2 joguinhos que eu não vou nem falar o nome, até para não dar ibope, tá? Mas 2 joguinhos que chamam minha atenção, e são de extrema violência. E você pai, você mãe que está me ouvindo, fique atento, porque é um jogo maligno que vai dominar a mente do teu filho. E esse menino, eu já consigo acompanhar, não sou psicólogo, eu sou pastor, tá? Mas eu já consigo ver um tratamento maligno na mente desse menino. Esse menino ficou agressivo, ele começou a xingar a mãe dele, o menino foi criado dentro da igreja, tá? E agora ele está com uma nova. Ele começou a dizer que não quer mais viver. Então ele disse para a mãe dele: ó, mãe, quando a senhora chegar aqui em casa e ver que eu não estou aqui mais, eu já fui, tu vai para o inferno. Ele diz: eu vou ser amigo do inferno. Porque lá no joguinho ele tem essa amizade. Então esse mundo virtual tem tomado conta de muitos lares. De muitos lares, e a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque são armas, né? Armas que o inimigo tem colocado em guerra e tem funcionado, né? É uma arma silenciosa que está dentro das nossas casas, né? Então o pai, o assunto é família, então o pai ele precisa ter o domínio sobre essas coisas. Desliga o Wi-Fi. Quem comprou o celular para ele? Bloqueia. Eu tive um caso Seria uma supervisão. Eu tive um caso de uma moça que chama muito a minha atenção, que ela começou a ver demônio à noite, os demônios queriam conversar com ela. Não é daqui, era de outro estado, quando eu acompanhei. E aí eu comecei a orar, e a menina ela começou a mudar de roupa, ela começou a ficar muito masculina, diga-se de passagem, ela começou a ficar, aquele movimento que usa todo de preto, que eu esqueci o nome. Ficou gótica, toda esquisita a menina, assim. E aí, resumindo a história, essa pessoa era ligada em alguns livros de bruxaria, muito conhecido aí entre os adolescentes. E um livro de bruxaria desse não é barato, gente. É 200, 300 reais. Aí eu pergunto: quem comprou esse livro? Verdade. Quem colocou lá dentro do quarto? Onde estava essa mãe que não observou isso? Onde está esse pai? Em que planeta esse pai está, gente? Então, pai, acorde. Acorde que, como dizem todos, nós falamos isso, o inimigo de nossas almas, o nosso antigo adversário, ele não brinca de ser Satanás. Verdade. A criança brinca. E aí a gente vê aquele caso lá no parece que Franca, não foi no interior de São Paulo, aqueles meninos que entraram com armazinha de joguinho virtual e entrou com enxadeco, entrou com flecha, com machadinho e com armas para matar pessoas, e com flecha para matar pessoas. Uma tragédia. Entendeu? Inclusive, A gente olha nos Estados Unidos isso acontecendo. Você vê em filmes que vão lançar pessoas que entram dentro do cinema e puxam uma arma e começam a matar pessoas. Então isso não é brincadeira, isso é algo sério. A igreja e os pastores precisam estar atentos a isso. Pastor, vou lhe dar uma orientação: não se desligue do planeta, tá? Porque são coisas reais que têm atacado as famílias. E a base da família, né? Que é lá dentro do quarto de uma criança, esse joguinho está. É muito presente e vale a atenção. E justamente o que o Diego pontuou anteriormente, a necessidade do equilíbrio, né? E é bíblico, o equilíbrio é bíblico. Por exemplo, em Filipenses, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 5, Paulo diz: seja o vosso equilíbrio, a vossa moderação, conhecida por todos os homens. Ou seja, então, o cristão, mais do que ninguém, deve ser caracterizado por esse equilíbrio. Deus é Deus de equilíbrio. E exatamente o pastor Saulo pontuou a necessidade dos pais, os responsáveis, supervisionarem o conteúdo que é assistido, acompanhado nas mídias sociais, na internet. Porque, por exemplo, na internet tem de tudo, né, professor Diego? Tem tanto coisas boas quanto coisas ruins. Por exemplo, tem uma área na internet chamada Deep Web. Eu vi uma reportagem recentemente sobre isso. E a Dark. Exatamente. E nós vemos ali, por exemplo, aliciamento de menores, pedofilia, conteúdo pornográfico sendo gerado ali. E muitas vezes a criança, eu acompanhei um caso recente de uma criança que estava num grupo do WhatsApp com outras crianças e uma outra criança mandou para ela um vídeo com conteúdo pornográfico, o que a psicologia condena, inclusive. Porque essa criança vai crescer já com uma mentalidade degenerada, o que é perigosíssimo para ela. Pastor, o senhor tem também alguma contribuição nesse sentido? A gente atende
famílias, né? famílias diariamente, né? E exemplos que a gente vê no gabinete que são constantes. Eu diria um tripé. O pastor Saulo já falou aqui, esse advento da rede social, ela está trazendo para dentro de casa muito problema. Eu diria que a gente vive numa sociedade que muito conectada, online, mas offline espiritualmente, offline de forma mental. O segundo seria o lado financeiro, né? O lado financeiro tem trazido problemas para as famílias. Então, na verdade, o lado financeiro é um dos pontos de maior divórcio devido finanças, né? Má administração. Má administração financeira. E o terceiro é comunicação. Casais dentro de casa que não se comunicam. E aí bate com também o da mídia, porque o pastor Saulo acabou de dizer, eu sou pai, estou vendo meu filho errando ali, eu não falo nem para ele e nem para minha esposa. Fico em silêncio, né? Eu diria que é uma continuação do silêncio de Adão, né? Tá ali, tá olhando e depois esse mesmo pai vai acusar a esposa, né? Sabe por que engravidou? Aí muda até de filha, né? Eu brinco muito isso às vezes quando eu estou falando para casais. Quando dá tudo errado, não é mais nosso filho, né? É teu. A tua filha engravidou. Não, peraí, a tua filha não é nossa, não? Não, é a tua filha engravidou. Por quê? Está ali. Eu lembro de um exemplo eu acho que há 2 anos atrás, na convenção aqui paraense, um pastor que é psicólogo, ele trouxe um exemplo que aconteceu numa dessas cidades daqui de Belém, do interior, que eu não lembro. Uma jovem com grupo de WhatsApp, não mais do que 17, 18 anos. A família foi para uma vigília, ela ficou sozinha em casa. E aí ela começou a dizer, pessoal, tem alguém aqui, pessoal, tem alguém aqui, pessoal, tem alguém aqui. Todo mundo brincou, botou carinha lá. A família demorou para chegar da vigília. Aí um desses integrantes daquele grupo botou no Facebook, assim, luto eterno, saudade da nossa amiga. E a polícia nem tinha achado o corpo ainda. Então, dentro de casa, não precisa mais sair. Antigamente, o inimigo usava essa arma, pastor, para tirar de dentro de casa. Hoje não precisa. Se perde dentro do quarto, se perde ali na sala. Então, eu acredito, Jorge, que esses três pilares, tem muitos outros problemas, claro, mas esses 3 são fundamentais. Perfeito. São fundamentais. Eu costumo dizer, pastor, que a atividade física regular, costumo dizer de uma forma brincando, mas tem muita verdade nisso. A atividade física regular, ela resolve 1 milhão de problemas. Verdade. E aí eu percebo que algumas pessoas vivem por necessidade e outras pessoas vivem por possibilidade. Nós temos nossas necessidades. Então, quando eu vejo pais que, porque estão necessitando de tranquilidade e o filho está naquela correria, e o filho está naquela agitação, e aí então ele pega o celular e põe para o filho lá ficar, porque ele precisa de um pouco de paz. A necessidade dele de ter paz, de ter tranquilidade, faz com que ele negocie isso. E aí ele acaba perdendo as possibilidades que a vida está oferecendo. Eu chamaria de uma terceirização, né? Isso. E terceiriza a educação que era para ele fazer, né? Então, é mais cômodo, né? É mais isso. cômodo, Então, né? se essa família tem uma prática legal de atividade física, ela se torna uma família mais dinâmica, ela se torna uma família mais ativa. Ela não consegue, a fisiologia, o metabolismo não consegue ficar muito tempo parado na frente do celular. Eu não consigo. A minha esposa não consegue. Meus amigos que praticam atividade física regular não conseguem ficar muito tempo parados. Exatamente, Diego. Parados. Quando a gente estava falando sobre isso agora, eu me lembrei justamente que
o exercício físico, ele também é fundamental na educação dos pais para com seus filhos. E a pergunta que eu faria é a seguinte: de que forma os exercícios físicos, eles influenciam, eles contribuem na educação dos filhos? De diversas formas. Um exemplo clássico é: você quer educar disciplina para o seu filho. Artes marciais. Você aprende disciplina, você aprende respeito e você pratica uma atividade regular. Rapidinho, Diego. Pastor Saulo, o cristão pode participar de artes marciais? Olha, tudo tem que ser com decência e ordem, e o equilíbrio, né, como o professor falou muito bem. O cristão, ele é um ser social. Porque muitos têm esse mito, Isso, Diego. não, sim, eu estou fazendo a pergunta de cristão, forma retórica e ele é um- pedagógica, não, porque legal. muitos acreditam assim: não, eu sou cristão, eu não posso praticar nenhum esporte. Por exemplo, Vitor Belfort, ele é cristão, não Pois sei é, se vocês sabem. esse era o ponto, eu ia chegar um pouco mais lá. Mas eu acho que tem esporte que para o crente ele tem que ter vigilância. Sim. Por exemplo, já imagina a cena, eu estou falando agora com milhares de pessoas. Aí imagina você, pregador, pastor, crente, evangélico, que vai para o culto. Aí você está se preparando às 18 horas, 18h30, sei lá, 19 horas para ir para o culto de domingo à noite. Só que antes você passou uma luta de luta, essas lutas novas, MMA, alguma coisa, UFC, né? Sei lá, luta livre. Aí você vai lá e vê o McGregor, sei lá, com, sei lá, outro lutador, que eu não sei o nome. Imagina a cena, gente, chocante. 4 rounds, cílio aberto, murro. Aí tá lá um em cima do outro, dando, enforcando e batendo, aí tu... Isso aí... Meu Deus. Aí é esquisito para mim, né? Na minha mente é um pouco esquisito, é contraditório. Aí tu chega na igreja, aí tá lá o pastor Falando de amor. O pastor Jefferson ministrando sobre amor. Eu acho que vai dar um choque. Eu acho que esse equilíbrio... Imagina você, tá a tarde toda assistindo futebol, vendo Remo e Paysandu. É você que é um remista apaixonado. Aí o Remo e fala mal do Paysandu, e o Paysandu vence, aí você já chega na igreja frustrado. Uma vez eu cheguei na igreja segunda-feira, e aí eu falei alguma coisa, e aí parece que o Remo ganhou, nem lembro mais quem ganhou, a verdade é essa. Eu sei que um ganhou o outro, e o pessoal estava, desde a entrada da igreja, eu vi que um estava brincando com o outro. E aqueles que perderam estavam mais tristes, entendeu? E eu acho que esse é o equilíbrio, é o fanatismo, né? E Esse é o ponto. esse é o ponto. Tem gente que é fanática. Então, eu acho que uma dose, eu sempre brinco e digo na igreja, uma dose de equilíbrio não faz mal a ninguém. Então, é o equilíbrio é o ponto. Esse é o ponto. Por exemplo, a questão das artes marciais. É preciso, se você entende que eu não tenho condições de assistir uma luta, porque eu sei como eu sou e isso não me faz bem. Não tem problema nenhum, existem inúmeras possibilidades no esporte praticar. Por exemplo, até nas artes marciais, o judô, por exemplo, já é uma outra filosofia, digamos assim, para você ter disciplina sem precisar estar batendo ninguém. Professor, só para você ter uma ideia, se interrompendo mais dentro, você vai concluir já. Eu tinha um amigo, se ele estiver me ouvindo agora, ele vai até sorrir. E ele brincando, ele dizia para mim, ele novo convertido, ele era alcoólatra. Ele era alcoólatra. Aí ele foi, batizou, passou mais de um ano ali congregando, aquele negócio todo. Aí foi a primeira Santa Ceia dele, pastor Jefferson. Aí ele chegou para mim assim, falou assim: pastor, vou lhe fazer uma pergunta aqui, me desculpe, eu não sei. Pode falar, Breno, diga, conte, faça. Pastor, esse negócio que vocês oferecem, assim, esse vinho, é vinho mesmo? Aí eu falei: não, a gente coloca um suco de uva, feito em tal lugar, tal. Ele: sim, pastor, porque eu era alcoólatra e eu não quero nem sentir cheiro, né? Por que eu estou falando isso? O equilíbrio, entendeu? E para alguém que é violento, para alguém que tem essa carga aí de agressividade, o camarada começa a assistir essa luta, entendeu? Ele começa a abrir gatilhos, bem falou o Jorge ali, gatilho mental, ele abre um gatilho bem ali onde ele não sabe o fim disso. E a gente vê dentro da igreja ou no cotidiano, tem mulher que está me assistindo nesse exato momento que ela apanha do marido. O camarada, ele chegou frustrado em casa, o patrão chamou a atenção dele, ele chega em casa, olha a mulher, coitada dessa mulher,
E ele chega lá e quer bater nessa mulher. Esse camarada tem que ir preso. É verdade. Eu como pastor, digo para você. Excelente Se eu ficar sabendo de um negócio desse, eu vou orientar. Lei Maria da Penha para ti, camarada. É verdade. Então, o ponto, eu penso que o indivíduo, a pessoa, buscar primeiro um conhecimento, um autoconhecimento. Né? Porque, por exemplo, assim como tem casos de pessoas que ficam extremamente violentas por conta das artes marciais, tem casos de pessoas que passam a ser disciplinadas e se tornam pessoas muito melhores do que muito daqueles que buscam uma espiritualidade. Vitor Belfort, que a gente acabou de citar aqui, é um exemplo disso, que defende a arte marcial como um esporte. E ele enxerga o seu oponente como um adversário e não como um inimigo. Sim. E são bem duas diferentes, coisas, né? Totalmente diferentes. O adversário, ele está buscando um resultado comum ao seu. O inimigo, ele está buscando a tua destruição. Não. Ali são duas pessoas procurando um resultado em comum e que vença o que se sair melhor. Mas enfim, eu acredito que a pessoa precisa se autoconhecer. Então, por que não praticar um esporte? Ou por que não praticar a própria musculação? Ou corrida? Ou atividade? Então, realmente é necessário esse autoconhecimento. E aí, partindo disso, né, como eu estava falando, existem as pessoas que vivem por essa necessidade de querer um pouco de tranquilidade e acabam perdendo as possibilidades dentro da família, por exemplo, que deixa o filho lá porque quer um pouco de tranquilidade. Quando, na verdade, se tivesse uma vida ativa que não permitisse que o queijo ficasse muito tempo parado, porque isso ia incomodar. Uma pessoa ativa, ela se incomoda de estar muito tempo na frente de uma tela. Ela quer praticar alguma atividade. Eles teriam possibilidades de conhecer novos lugares para caminhar. Eles teriam possibilidades de conhecer novos ambientes para praticar uma atividade. Eles teriam possibilidades para trazer harmonia para o lar, para estar praticando uma atividade regular. Criar um relacionamento. Então eles teriam muitas possibilidades. Muito bom. Mas a questão é que eles estão buscando suprir as suas necessidades e esquecendo as possibilidades que eles estão deixando passar. Excelente. A gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. O problema hoje de muitos é o que o Diego acabou de pontuar. Viver por necessidade e acabar esquecendo as possibilidades. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Você está cansado de pagar contas de energia abusivas? Então zere seu consumo gerando a sua própria energia. Você terá o retorno do seu investimento a partir de 3 anos. Na Energisan, o seu equipamento tem garantia de geração por 25 anos. Visite nossas obras e veja a satisfação dos nossos clientes. Entre no time da Energisan, economize com tecnologia, solicite orçamentos e instalações. Louva Pará, dia 15 de fevereiro com início às 15h30 na Via Show e traz pra você Isadora Pompeu e convidados. Louva Pará, um show de louvor e adoração. Informações 984874429. Vendas Lojas Ana Bolsas, ITEP, Benção Livros, Bilheteria Digital e Eventbrite. Dia 15 de fevereiro na Via Show com o show de Isadora Pompeu. A Lavanderia Popular está com uma super promoção. Edredom casal, apenas R$15. Edredom solteiro, só R$12. Ah, e se você fechar um pacote com 30 peças, a calça jeans, toalha de mesa, camisa manga comprida, lençol de cama e toalha, sai por apenas R$4. É qualquer peça, lavada e passada, por R$4. E entregamos em domicílio. Lavanderia Popular, preços que você pode pagar. Volta às aulas é na Papelaria Grelo. Temos mochilas, cadernos, planners, produtos Estabilo e muito mais. Faça-nos uma visita e adquira seu material com economia. Travessa da Vileta entre Almirante Barroso e Rômulo Maiorana. Atenção, Ananindeua, conheça o ponto do marceneiro. Tudo para o marceneiro. Temos chapas de MDF, compensados, fitas de borda, fórmicas, laminados, ferragens, perfil de alumínio com vários modelos, ferramentas manuais e colas. Fazemos cortes terceirizados. Ponte do Marceneiro, uma loja completa esperando por você. Tudo em até 12 vezes nos cartões. Aberto de 8 às 18 horas. Não fecha para o almoço. SN3 com WE25 Cidade Nova 8. Próximo ao Colégio Intelectual. Ponto do Marceneiro. Orçamento pelo Fone Zap 21 22 07 43.
Você está cansado de pagar contas de energia abusivas? Então zere seu consumo gerando a sua própria energia. Você terá o retorno do seu investimento a partir de 3 anos. Na Energisan, o seu equipamento tem garantia de geração por 25 anos. Visite nossas obras e veja a satisfação dos nossos clientes. Entre no time da Energisan, economize com tecnologia. Solicite orçamentos e instalações. Louva Pará, dia 15 de fevereiro com início às 15h30 na Via Show e traz pra você Isadora Pompeu e convidados. Louva Pará, um show de louvor e adoração. Informações 984874429. Vendas, lojas Ana Bolsas, ITEP, Benção Livros, bilheteria digital e Eventbrite. Dia 15 de fevereiro na Via Show com o show de Isadora Pompeu. Estamos de volta, esse é o programa Graça e Conhecimento e nós estamos com uma roda de conversas com o tema família. Como ter uma família abençoada, uma família bem-sucedida, nas todas as expressões que essa palavra pode ter. Nós temos também o privilégio de ter hoje aqui o pastor e professor Edmilson Costa. Pastor Edmilson, seja muito bem-vindo. Obrigado. Sinta-se à vontade. O senhor tem atuado na área da educação por mais de 10 anos e também agora na área do empreendedorismo, especialmente ali em Abaetetuba. Pastor Edmilson, o senhor como professor, como empreendedor, que influência você percebe da parte dos pais sobre os filhos na área profissional? Geralmente a gente vê assim, por exemplo, no meu caso, eu sou professor, minha mãe era professora. Então, queira ou não, ela me influenciou com isso. Até que ponto os pais acabam influenciando os filhos na sua área profissional, vocacional e etc? Bem, obrigado a todos. Obrigado, Jorge. Até a década de 90, ou até o século passado, era muito comum, né, o professor orientar os filhos a ser também professores. Era muito comum as profissões de ofício, em geral, né, os pais querer que os filhos seguissem ali aquilo que sempre faz, até para perpetuar, se for um negócio, se for um ramo que eles atuam. Hoje não. Hoje, com as mídias sociais, hoje com esse conhecimento tão grande que nós temos de casa, de um celular, a nível de profissões, já é diferente, né? Hoje nós temos profissões que os pais nem sonham que os filhos têm desejo de fazer, ou de estudar, né? Daqui a pouco sai o resultado do vestibular, o filho passou numa área que o pai, poxa, meu filho não sabia, né? No século passado nós tínhamos esse hábito de ouvir os pais. Pai, o que é que eu vou ser quando eu crescer? O pai dava lá a sua orientação, o pai sempre dizia, meu filho, opte por essa área. Hoje é um mundo maior, né? Mais diverso, o mundo das profissões, e eu acredito que para o mundo de hoje o diálogo é super importante. Para o mundo de hoje, a mesa de conversa, o pai, com o pouco conhecimento que ele pode até ter do mercado de trabalho, das profissões, mas é importante que ele participe da decisão, ou seja, é tendência hoje que o filho aprenda isso, ou entenda isso na escola, ou no cursinho preparatório, mas a participação do pai é muito importante, pois pode ser dele a palavra que pode convencer o filho a seguir aquele rumo, a seguir aquele caminho. E nem sempre é por dinheiro, nem sempre é o que vai fazer ele ganhar mais dinheiro. É bem possível que ele entenda o pai e faça por amor, né, que é algo super importante, você fazer o que faz, ou você escolher uma profissão que você vai estar envolvido tanto na questão emocional, na questão profissional, como você entende que aquilo vai ser o futuro da sua vida. Hoje é prático de uma pessoa escolher uma profissão, daqui a pouco muda, daqui a pouco faz outra, daqui a pouco está em dúvida sobre o que vai fazer da vida. E é interessante o que o senhor acabou de falar, dessas constantes mudanças. Eu entendo, professor Diego, pastor Jefferson, que, claro, a vida exige essas adaptações, mas nós temos que ter aquilo que alguns especialistas da área chamam de ICP, que significa Ideia Central Permanente. Um escritor renomado chamado Mark Twain tem uma frase fantástica sobre isso. Ele diz que os 2 maiores dias da sua vida, o primeiro é o dia que você nasce, o segundo,
o dia que você descobre o porquê você nasceu. Ou seja, o seu propósito existencial, onde você quer chegar, onde você quer alcançar os seus objetivos, quem você quer ser. Então, os pais podem influenciar nesse sentido, de auxiliar os filhos nas decisões certas. Nós vemos, por exemplo, eu tive amigos que se formaram numa área e depois disseram, não gostei, eu vou para outra área, né? Então, os pais têm esse poder de incentivar os filhos a tomar as decisões certas. Eu acho que é por isso que a Bíblia diz, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra e te vá bem. Ou seja, e que tu sejas bem-sucedido, a importância da honra aos pais. E já que a gente tocou na honra aos pais agora, pastor Jefferson, eu pastoreei 1 ano e 6 meses 2 congregações das Assembleias de Deus, e eu me lembro que uma das experiências mais difíceis que eu tive foi fazer cultos fúnebres. Essa experiência, Diego, é uma experiência ao mesmo tempo profunda, porque ela te ensina muita coisa, mas ao mesmo tempo muito desafiadora. Porque é um momento que as pessoas estão extremamente emocionadas, aflitas, e você precisa de muita sabedoria de Deus para falar naquele momento. Pastor Jefferson, e eu aprendi que nesses momentos de luto, muitas vezes as pessoas revelam os seus sentimentos mais profundos. Mãe, pai, eu te amo, volta, o Senhor é tudo para mim. E muitas vezes o pai estava ali e nunca falou isso enquanto o pai estava em vida. A mãe estava ali e nunca falou isso enquanto estava em vida. E o Senhor falou mais cedo sobre a importância da comunicação dentro da família. Como é que o Senhor vê essa questão? O Senhor já, com certeza, já deve ter passado também por isso, ver esse tipo de coisa. Eu acredito que existe um livro interessante sobre isso, que é os cinco níveis de comunicação. Comunicar, às vezes, alguém está num idioma e outro está entendendo em outro. E a família, ela tem tido isso. Muita quebra desse idioma chamado amor dentro de casa. Deus é um Deus de sentimentos. Deus sente. Só que nós temos problema com isso. E aí a gente tem visto o seguinte, brigas na família, separações, essa pessoa guarda aquele rancor. Ela só vai abrir a sua boca de novo no fúnebre. Alguns antes, um pouquinho, por exemplo, de um câncer, e aí dá tempo ainda de ir lá pedir perdão para o pai, para a mãe. Eu sempre aconselho, não só as minhas ovelhas, porque eu entendo o seguinte, aos pastores que aqui estão, eu procuro primeiro fazer em mim, para depois ensinar para minhas ovelhas. Então eu ensino meus filhos que eles têm que falar o que sentem para mim, mesmo que às vezes o resultado não seja o que eles queiram, né? E eu procuro dar o exemplo fazendo também, né? Mostrando para eles como é que eu falo com meu pai, como é que eu falo com a minha mãe. E dando esse exemplo, por exemplo, eu não tive acesso com meu pai. Eu nasci, meu pai foi embora. Isso me gerou dores, me gerou traumas emocionais. Eu não tinha Jesus. Quando aceitei Jesus, eu entendi que deveria perdoar. E não só perdoar, de conviver. Então eu perdoei e passei a conviver. E aí eu falo para meus filhos, olha, vocês têm a oportunidade que eu e sua mãe estamos dentro de casa com você. Então fale o que você tem que falar, né? Para um meu filho que é homem, ele às vezes levado pelo colégio e pela sociedade, e às vezes ele fica meio arredio, tipo, eu vou dar um abraço, eu não vou? E eu ensino, não, isso é normal, isso é um sentimento normal. Só que quando a gente chega no fúnebre, a gente vê que pessoas não fizeram isso. O resultado é tentar falar tudo que estava preso para alguém que não vai mais escutar. Então, meu conselho é, hoje, você que está nos vendo, fale para alguém que você ama. Ligue para o seu pai, ligue para sua mãe.
ligue para o seu irmão, porque Deus é um Deus de reconciliação. Pastor Edmilson, aproveitando a fala do pastor Jefferson, daqui a pouco a gente já vai trazer o professor Tiago novamente, o perdão ele é fundamental para a saúde da família. Muitas famílias, né, casamentos têm acabado justamente por causa da ausência do perdão. E a Bíblia nos chama, nos conclama a perdoarmos assim como Deus em Cristo nos perdoou. É isso mesmo? A gente já percebe que tem algumas definições, né? Uma delas é perdoar é a isenção do ódio, do rancor, é você lembrar da ofensa, é você lembrar não é amnésia, né? do que lhe causou aquele transtorno, do que lhe causou aquela tragédia, porém você não aplicar mais aquela pena, você não aplicar mais ou pode ser a mesma pena que foi aplicada quando alguém lhe machucou. Então, eu acredito que hoje quem consegue chegar nesse nível de perdoar, de lembrar, de estar juntos, de caminhar juntos, sabendo que é possível uma mudança, uma transformação, é possível que a pessoa mude de hábitos. Eu penso que é possível sim caminhar juntos, é possível abraçar novamente, é possível dizer que ama e daí para frente recomeçar uma relação, recomeçar uma amizade ou qualquer que seja a situação que possam ter vivido e, de certa forma, terem se machucado um ao outro. Eu acredito que é sim possível. Eu lembro de uma frase que diz assim: se você quer ser feliz uma vez, se vingue. Se você quer ser feliz a vida toda, perdoe. Né? Que fantástico. Nós queremos agradecer todos os nossos amigos que estão nos acompanhando também pelo portal Graça e Conhecimento no Facebook, através da live que está sendo disponibilizada ali. Você pode mandar suas perguntas. Daqui a pouco vai aparecer aqui embaixo já está aparecendo? O nosso número do WhatsApp. Está aqui conosco o profissional da área da educação física, professor Tiago. Está aqui conosco o pastor Jefferson, que também tem formação em psicanálise, em psicologia, psicanálise do comportamento. Está conosco o pastor Edmilson, que tem formação tanto ministerial como pastor, como também é empreendedor, alguém que tem trabalhado aí com empresas. Você pode mandar sua pergunta, daqui a pouco a gente vai estar lendo as perguntas e esses homens de Deus vão estar tirando as suas dúvidas. Professor Diego, qual sugestão ou quais conselhos o senhor daria para que nós mantivéssemos, para que nós cultivássemos uma vida saudável? Certo. Primeiro a gente tem que pensar o seguinte: talvez essa crença que eu não tenho tempo para praticar uma atividade física regular. E isso tem sido uma das grandes objeções, né, que eu tenho percebido, enfim, na minha trajetória como treinador. Eu não tenho tempo para treinar, eu não tenho tempo, eu trabalho muito, saio cedo, chego tarde, estou extremamente cansada, e aí você está cansada porque não treina e não treina porque está cansado. E aí vai virando uma bola de neve, E a grande questão é começar a compreender quem diz que não tem tempo para estabelecer uma atividade física regular, na verdade não está antenado nas possibilidades de se praticar uma atividade física regular. Porque hoje em dia você pode ter uma assessoria online, você pode ter um treino regular de 5 minutos por dia, de 15 minutos por dia, de 30 minutos por dia, que você pode executar na sua sala, você pode executar numa pracinha, você pode executar na calçada, na frente da sua casa. Sozinha, seu esposo, seus filhos. Existem inúmeras possibilidades. Então, primeiro é começar a quebrar algumas crenças que estão limitando as tuas possibilidades. Compreender que você não precisa passar 2 horas dentro de uma academia para ter algum resultado consistente. Não. Você pode estabelecer um ritmo diário de 5, de 10, de 15, de 30 minutos. E você já vai ter um resultado excelente. Que bacana. Excelente. Agora, claro, eu vou ficar uma pessoa fitness em 30 dias? Não. Aí eu te pergunto, você ficou uma pessoa sedentária em 30 dias? É verdade. Você ganhou um sobrepeso em 30 dias? Não.
Não vou É um ficar tanquinho em hábito, 30 dias, não? Atividade física regular é um hábito que nós temos que levar para a nossa vida. Para a nossa vida. Né? Então, o meu conselho é que ter uma vida mais saudável. Atividade física, alimentação, equilíbrio. E procure saber como você pode adicionar isso à sua rotina diária. Excelente. Então, até dentro de casa, né? Até dentro de 15 casa. minutos? 15 minutos, Já... 5 minutos você pode fazer uma atividade diária dentro da sua casa. E dorme melhor, né, professor? Dorme melhor, se acorda sente melhor, porque... trabalha melhor, se relaciona melhor. É interessante porque a gente pensa que é apenas físico, mas é também psicológico, né? O grande problema, pastor, o grande problema também é essa separação, essa dicotomia que as pessoas fazem da mente e do corpo, como se vivessem separados. Não, nós somos um ser humano completo. É uma ideia muito grega, nós né? somos um ser humano completo. Então, a atividade física não é para o corpo, é para o ser humano completo. Como um todo. Para o ser humano completo. Então, eu preciso estar bem ajustado com isso. Se eu procuro uma atividade física meramente pela estética, alguma coisa vai dar errado. Verdade. Eu preciso pensar o que realmente eu quero com a atividade física regular. A estética ela é uma simples consequência do teu hábito saudável. É uma simples consequência. Então, parte da nossa mentalidade e nós temos que pensar no nosso corpo como um todo, um ser humano completo. Que tal você almoçar um dia desses na Boi de Ouro? O que você acha? Seria uma benção, não seria? Pois é, nós estamos sorteando um almoço com a Isadora Pompeu na Boi de Ouro. A Isadora Pompeu vai estar aqui em Belém, daqui a pouco a gente vai passar a data com mais precisão. Ela vai estar aqui em Belém. E o que você pode fazer? Você pode compartilhar o máximo de vezes nas redes sociais, através do portal Graça e Conhecimento no Facebook. Você manda lá a sua mensagem no nosso canal e depois você compartilha com o máximo de pessoas possíveis. Haverá um sorteio e se você ganhar o sorteio, você vai ser presenteado com essa oportunidade de almoçar na Boi de Ouro. Qual é o dia? Dia 15 de fevereiro. Vai soltar o vídeo agora. Veja bem. Louva Pará, dia 15 de fevereiro com início às 15h30 na Via Show e traz pra você Isadora Pompeu e convidados. Louva Pará, um show de louvor e adoração. Informações 984874429. Vendas Lojas Ana Bolsas, ITEP, Benção Livros, Bilheteria Digital e Eventbrite. Dia 15 de fevereiro na Via Show com o show de Isadora Pompeu. Que maravilha. É uma oportunidade ímpar de almoçar na Boi de Ouro com a Isadora Pompeu. O que você precisa fazer? É só compartilhar no Facebook. A partir do momento que você compartilha, você já está fazendo parte desse sorteio. Eu vou ler aqui, pastores e professor, as perguntas que estão chegando aqui. Alguém perguntou o seguinte: até onde vai a influência dos pais nos costumes, na educação e cultura, já que os pais também já foram filhos? Vou repetir a pergunta para que vocês tenham melhores condições de responder. Até onde vai a influência dos pais nos costumes, na educação e cultura, já que os pais também foram filhos? Vocês podem escolher quem vai responder. Penso que ficaria bom te dividir, eu posso... Só pode começar então. Tá bom. Ainda é muito forte, né? Até porque nós temos uma matriz familiar, que o pai sempre vai dar norte a todas as ações da família. Eu acredito que quando se fala de cultura, vou falar de cultura do trabalho, cultura da profissão. Tem famílias que querem perpetuar aquela profissão, aquela empresa, né? E para isso trabalham os filhos dentro daquela linha. Né? Se é comerciante, trabalham os filhos na área do comércio, na área da administração, da gestão. Né? Se é da área da saúde também. É muito comum hoje ver família onde tem o avô, o pai é advogado e os filhos também, os netos seguiram a área do direito. Né? Quando é da área da saúde, a mãe ou o pai são médicos e os filhos também seguem. Né? Existe uma tendência.
Hoje o mercado está muito aberto. Com as mídias sociais, hoje você consegue ter lá orientação sobre o que fazer, né, para poder ter ganhos, para poder ter rendimento. Aí hoje já tem essa fuga, né, de você não somente seguir a orientação do seu pai. Não, o papai seguiu a vida toda uma profissão, o papai conseguiu aí criar um ramo de negócio onde eu não quero seguir. Eu posso seguir outro caminho? Pode. O que é que eu acredito que é fundamental ouvir? Os pais sempre vão querer que atendam a alguns critérios. Primeiro, que seja leal. A lealdade. Primeiro, aquele trabalho tem que ser justo. Tem que ser honesto também, certo? Tem que atender necessidades básicas da família. Não pode ser egoísta, não pode ser um trabalho que vá denegrir a imagem ou vá diminuir as pessoas. E eu penso que esses princípios são seguidos, né? Isso está dentro do caráter, está dentro da cultura, e eu penso que quando isso é seguido, aí a pessoa tem aí uma carreira brilhante pela frente e com certeza dá certo. Que bacana. Eu me lembrei, pastor Edmilson, da cultura judaica, que tinha como hábito ensinar para o seu filho, os pais deveriam ensinar para os seus filhos, no mínimo 3 coisas. Primeiro, a sua religião, era dever do pai ensinar a religião ao seu filho. Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velha não se desviará dele. O pai também tinha que ensinar a história do seu povo. O povo de Israel tinha uma cultura muito celebrada pela intervenção de Deus ao longo da sua história, então eles ensinavam a história. E terceiro, ensinavam uma profissão. Nós vemos isso, por exemplo, com o próprio Senhor Jesus, que José, marido de Maria, padrasto de Jesus, então, o ofício dele era carpinteiro. E o que Jesus era? Carpinteiro. Então, o pai tinha como dever ensinar o filho uma profissão. E tem, inclusive, uma frase da tradição judaica que dizia o seguinte, ela é muito forte. O pai que não ensina uma profissão ao seu filho, quer que o seu filho seja ladrão. É muito forte isso, né? A tradição judaica, ela incentiva muito o trabalho, e é interessante, porque se você vê os judeus ao longo da história, sempre foram muito prósperos. É interessante porque o pai, quando ensina a profissão de ofício, ele ali é carregado de caráter, de lealdade, de responsabilidade. O pai quer que o filho faça do jeito que ele sempre fez para manter o quê? Para manter o nome, né? Porque o nome vai se perpetuar. É uma família que sempre fez aquilo e fez bem, honrou com os compromissos. Então, eu penso que, atendendo a essas demandas, o filho com certeza vai ser muito bem sucedido quando entende que é importante o referencial. O pai é importante. A referência do pai e da mãe é importante porque ele leva o nome, leva o sobrenome do pai. E nós, enquanto pais, eu sou pai de uma menina de 7 e uma outra de 9. Né? Mande um abraço para elas aí. Débora e Daniela, se estiverem assistindo. Elas gostam muito de animais. Débora quer cuidar de animais. Dani também. Por sinal, tem 7 animais em casa. Bacana. E eu disse, não é hora de tratar disso, estão pequenas demais, mas lá na frente a gente vai voltar a falar. Mas sempre deixei claro, tem que fazer aquilo que vocês vão fazer de coração. Verdade. Certo? Vai ter que dar retorno financeiro sim também, mas tem que ser de coração. Perfeito. Professor Diego, hoje nós vemos, por exemplo, o senhor tem o YouTube? Você já tem alguns vídeos? Não. Em breve vai ter. Em breve vai ter. O senhor precisa ter, o senhor tem que nos ajudar. Bem, meu canal no Instagram, né, meu perfil no Instagram tem muito conteúdo lá. Qual é? @professor Diego Costa. Prof. Diego Costa. Bacana. E tem muito conteúdo lá, muitos vídeos. Já estou seguindo o senhor, já estou seguindo o senhor. Tem muita gente me cobrando esse canal no YouTube, mas em breve vai sair com certeza. A gente vai fazer um hashtag, professor tem um canal no YouTube, né? A gente precisa. Aí é uma dica de empreendedorismo. Olha aí, ó, não perde a oportunidade. Tá certo. Professor Diego, hoje nós temos muitos vídeos, claro, muitos deles edificantes, que dizem o seguinte, perca não sei quantos quilos em 20 dias. E as pessoas querem, como o senhor já pontuou, coisas que sejam rápidas. A nossa filosofia hoje de vida é pragmática, imediatista. Nós queremos que dê certo e de forma rápida. Né? Essa é a nossa filosofia pós-moderna. Que conselho o senhor daria para alguém que quer emagrecer, mas quer emagrecer de forma saudável? Porque a pessoa pode emagrecer, mas nem sempre é de forma saudável. Como emagrecer de forma saudável?
Isso. Essa questão do perca tantos quilos em poucos 15 dias, dias, 20 dias. o que muitos me perguntam é, professor, isso funciona? E o que é que eu digo? Funciona. Funciona. Se você fizer uma dieta altamente restritiva e combinar com atividade física e intensidade, em 21 dias, em 10 dias, em 15 dias, você vai ter um resultado ali, digamos assim, legal, aproximadamente do que está prometendo ou até mesmo do que foi prometido. A questão é, você vai manter esse ritmo durante toda a sua vida? Você vai manter essa dieta altamente restritiva durante toda a sua vida? Possivelmente não, porque é humanamente impossível. Por exemplo, eu vou cortar carboidrato da minha vida. A pessoa corta durante aqueles 21 dias e aí ela vai cortar esse carboidrato durante toda a sua vida, e a gente tem que pensar em atividade física regular como algo regular na nossa vida, como algo para a vida inteira. E aí a gente começa a entrar na questão do efeito sanfona, que você já deve ter ouvido falar. A pessoa perdeu aqueles quilos, voltou para a rotina normal, ganhou em dobro. Nossa. Geralmente isso acontece, ganha em dobro. Então a questão é pensar a longo prazo. Isso é muito difícil hoje em dia. A gente quer tudo agora, né? As pessoas querem tudo agora, já imediatamente. Pensar em longo prazo. Então é pensar em mudar o seu estilo de vida. Pensar em construir um estilo de vida diferente. Um estilo de vida baseado em atividade física regular e uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada. A alimentação saudável é ruim? Não, não é ruim. É outra crença limitante que as pessoas têm, que para se alimentar saudavelmente tem que comer mal. Não é isso, isso não existe nunca. Ô, glória. Né? Não existe nunca. Fiquei agora. Não é ruim. A maioria das pessoas precisam simplesmente rever a porção. Precisa reduzir um pouco do arroz, precisa reduzir um pouquinho do feijão, precisa parar de estar repetindo o prato, precisa comer mais salada, precisa comer mais frutas. São coisas simples que 90% das pessoas não fazem. Não fazem. E aí pega um programa desse, emagreça rápida, e tira tudo isso, faz uma dieta restritiva e não vai conseguir manter aquilo. Verdade. E vai voltar pior depois. Então, projeto a longo prazo. Então. O que é que você tem que pensar quando se deparar com uma propaganda dessa, ou quando começar um programa desse? Não tem problema nenhum, vai ser uma experiência sua. Pensar em, eu vou manter isso para o resto da minha vida? Eu vou manter esse ritmo para o resto da minha vida? Se a resposta for não, aborta essa missão. Procura algo que você possa estabelecer como uma rotina. E os resultados vão vir naturalmente. Bacana. E vão ser permanentes. O senhor falava sobre o açúcar mais cedo. O açúcar, ele é considerado hoje em dia por uma grande gama de cientistas e médicos como uma droga. Uma droga. Por quê? Porque o açúcar ele é altamente viciante. Altamente viciante. Então é um equilíbrio que nós precisamos ter também com o açúcar. O açúcar tem destruído muita gente. Tem destruído muita gente. Então, alguns cientistas dizem que o açúcar deve ser taxado como droga igual ao cigarro. O tratamento para dependentes de açúcar é o mesmo tratamento para dependentes de usuários de crack, de cocaína. Isso é pesquisa. Então, as reações no nosso cérebro, quando a gente consome muito açúcar, são as mesmas reações quando se consome a cocaína. Nossa. Isso é comprovadamente. Você pode pesquisar que você vai ver lá. Ciência, né? Então, uma grande parte dos cientistas defendem que o açúcar deve ser tratado como uma droga, né? Altamente viciante. E se a gente for parar para pensar, é verdade. É o cafezinho que se enche de açúcar, é um suco que se enche de açúcar, é um refrigerante que não consegue parar de tomar e é altamente cheio de açúcar. Então, os alimentos industrializados altamente cheios de açúcar, enfim, se a gente for parar para falar aqui, o açúcar perfeito. Está destruindo muita gente. Então, o que é que eu aconselho a respeito disso? Comece a criar um hábito. Você vai cortar, a pessoa está altamente viciada no açúcar, ela vai simplesmente
A partir de hoje eu não vou mais consumir açúcar. É a mesma coisa que você está tirando a droga de um... Vai dar abstinência, né? Vai dar abstinência. E como a maioria das pessoas tem a percepção de que não é uma droga, né, de que é algo natural, não vai resistir, vai se lambuzar no açúcar de novo. Você tem que ter uma constância, vai reduzindo devagar. Então, se no cafezinho eu ponho 3 colheres, 4, 5 colheres de açúcar, começo a pôr 4 essa semana. Na próxima semana eu ponho 3 colherzinhas. Na próxima semana eu ponho 2 colherzinhas. Na próxima semana eu ponho 1 colherzinha. Gradativamente. Daqui a uns 3, 4, 6 meses eu vou estar tomando café sem açúcar. Isso é experiência própria. Eu era altamente, inclusive eu postei um vídeo em que eu digo que eu era altamente viciado em açúcar. Né? Sobremesa comia umas 2, 3 vezes por causa do açúcar, sorvete, só era de 2, 3 bolas repetindo por causa do açúcar. Hoje eu tomo café sem açúcar, eu só tomo suco que não precisa adicionar açúcar, então tudo eu reduzo açúcar e eu vivo muito melhor. Bacana. Vivo muito melhor. Show A de minha bola. disposição, ela dura mais. Quando eu era extremamente viciado em açúcar, eu tinha aquele pico de disposição quando eu comia o açúcar, só que logo parava. É como a ação da droga. Tu tem aquela adrenalina e aí cai, bum. Aí quando baixava tinha que E aí comer mais. você vai querer procurar mais ainda aquela droga para ter aquela mesma sensação. Esse é o efeito do açúcar no seu organismo. Certo. O pastor Jefferson e pastor Edmilson, o Diego agora entrou num ponto que infelizmente tem sido muito dolorido para muitas famílias, que é o ponto das drogas, né? E é interessante porque droga não é coisa apenas que acomete a pessoa que está lá na periferia da cidade ou numa região mais pobre da cidade, pelo contrário. As drogas, elas entram em qualquer esfera da sociedade. Eu conheço casos de filhos de juízas, extremamente bem-sucedidas, e tem um filho com problema com as drogas. E as drogas realmente é uma droga, irmão. Ela destrói, é um beco sem saída. Fácil entrar, difícil para sair. E com certeza vocês, como pastores, lidam com isso diariamente. Pessoas que procuram vocês desesperadas por causa de um marido, por causa de um filho, de uma filha que está se envolvendo ou se envolveu com as drogas. Esse é uma problemática que ela é muito grande, o índice nas igrejas, né? Como o professor estava falando aqui, a abstinência das drogas, a família não está preparada para aquilo. E às vezes eu até digo que algumas igrejas não estão preparadas para isso. A pessoa que tá viciada, ela envolve toda a esfera familiar. Toda a esfera familiar. Por quê? Porque ali ele vai chegar querendo a droga, ele vai vender alguma coisa dentro de casa, ele vai fazer aquela mãe, aquele pai passar vergonha. E tudo isso mexe com a família. Então eu acredito que hoje, esse problema das drogas dentro da família tem separado até casais. Porque eu não tenho dados, não tenho uma pesquisa formal, mas a quantidade de igrejas que temos, né, que tomamos conta, né, leva a essa conclusão. A mãe consegue ficar mais do lado do filho ou da filha que está com esse problema do que o pai. E isso vai ocasionar no desgaste do casamento. Questões psicológicas. Questão psicológica. Há vários fatores porque as pessoas passam a se drogar. Mas eu acredito que tudo está relacionado em este vazio, né? O professor acabou de falar aqui desse pico, né, de alegria. Perfeito. Pastor Edmilson.
Bem colocado pelo colega. Eu vou por uma outra linha, mas eu me permito falar os que podem estar sendo assediados. Ao jovem que está sendo assediado no grupo, ao jovem que conheceu alguém que usa, ao jovem que se envolveu com alguém que já usou. Eu vou falar de duas dicas, as eliminatórias e as classificatórias, mas não é questão de vestibular não, tá? Primeiro, vou falar os meus alunos, que são, aí já passa dos milhares no estado do Pará. Procure ter bons hábitos, como ler bons livros, fazer amizades boas. Se você não tem capacidade de mudar alguém que já veio com esse problema, a dica é se afastar. A dica é permitir que alguém ajude. Ok. Outra coisa também, procure uma instituição que você possa ter uma formação, e essa formação vai te dar a mesma adrenalina, ou até uma adrenalina maior. Poxa, passar no vestibular é muito mais emocionante do que você se drogar a noite toda. Ser aprovado em um concurso público é uma emoção inigualável, ela é permanente, ela é para sempre, certo? Você ser classificado em um teste classificatório para trabalhar em uma empresa e ganhar bem é outra emoção permanente. Então, existe sim outra saída, existem coisas que você pode fazer que não necessariamente vão lhe fazer retroceder, mas sim avançar. Então, procure pessoas otimistas. Eu particularmente tenho na minha vida, eu sigo alguns critérios. Eu não consigo influenciar todos os pessimistas. Eu não consigo. Tem uns que a gente consegue, né, com uma boa dose de conversa, mas aqueles que eu vejo que é caso perdido não é para mim. Tem alguém com capacidade maior do que eu que vai conseguir tratar. Eu não me envolvo com pessoas que eu vejo que têm problemas que podem, de certa forma, chegar em mim e afetar até o andamento do meu trabalho, da minha vida social. Eu trabalho com essa eliminação. Então, faça isso. Aquilo que lhe prejudica, elimine. Tem pessoas que podem cuidar. Maravilha. Você não é a mais preparada para cuidar de todo mundo. O contrário disso, procure experiências agradáveis, certo? E aqui é um programa que tem como título Graça e Conhecimento. E eu sei que aqui você vai receber orientações fantásticas de palestras, de shows, orientações sobre mercado de trabalho, como é que eu estou dando agora. Eu fiquei feliz em ouvir o professor dizendo que tem um canal no YouTube. Não sei se ele empreende, se é o meio de vida dele. Mas hoje você pode dar orientações que eu posso não ter essa necessidade, mas tem quem pague por ela e pague bem. Né? Tem personal trainer que atende algumas celebridades que ele só precisa de 10, para ele viver tão bem quanto a celebridade que ele atende. Bacana. Tem cabeleireiro que atende celebridade que vive tão bem como a celebridade. Então, o mercado está aberto, as experiências mais positivas e fantásticas são aquelas que você obtém conquistas coletivas e que você viva bem com elas. Bacana. Tá? Inclusive, você pode concluir o seu ensino médio, você que ainda não concluiu o ensino médio, estudando na Escola Paradigma Cursos. A Escola Paradigma Cursos está há muitos anos no mercado, com professores bastante qualificados, uma taxa que é baixíssima, você não precisa se preocupar com valores, porque o valor está super em conta, e você pode fazer sua matrícula através do WhatsApp 998-16-1004, 998-16-1004. Também a Autoescola Didata. Você que quer se preparar para os concursos, que o pastor Edmilson falou, você pode também comprar suas apostilas, seus vídeos na Autoescola Didata. Você pode acessar aí na internet e você vai ter, com certeza, bastante material. Esse é o programa Graça e Conhecimento. Todos os sábados, a partir das 8h30 da manhã, nós estaremos aqui trazendo bastante edificação para a sua vida. Professor Diego, muito obrigado pela sua presença, que satisfação. Pastor Jefferson, muito obrigado pela sua presença. Pastor Edmilson, muito obrigado pela sua presença. E nós esperamos vocês aqui no próximo sábado, às 8h30 da manhã, com uma nova entrevista exclusiva e uma mesa como essa, de conversas super edificantes, que com certeza vão abençoar a sua vida. Até sábado, esperamos por você. Forte abraço, fique com Deus, não desista da sua família. Que Deus te abençoe. Você está cansado de pagar contas de energia abusivas? Então zere seu consumo